Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nesse episódio a gente vai conversar com o Caio Gomes, um cara de São Paulo que sempre foi apaixonado por ciência, física e computação. Na hora de escolher uma faculdade, foi lá ele fazer a faculdade então de física. Fez 2 anos e meio desse curso lá na França, em Paris, que foi quando começou a aventura do Caio fora do Brasil. Ele começou a trabalhar em se envolver no meio acadêmico, mas em certo ponto viu que não era bem aquilo que ele queria e foi trabalhar em empresas. Passou por alguns lugares diferentes até chegar onde ele tá hoje, que é na Amazon, em Boston. E olha só que legal, ele trabalha no time da Alexa. Olha só, hein? Ele trabalha lá com Data Science, ensinando a Alexa a entender o que você fala pra ela. Caso você nunca tenha ouvido falar Alexa, Alexa é como se fosse o assistente pessoal da Amazon, tipo a Siri que tem no iPhone, sabe? Você fala com ela, ela responde, faz ligações, enfim, várias coisas interessantes. Vamos ver então o que o Caio tem pra contar pra gente. E para essa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso também host do podcast, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Cara, muito bom. Hoje indo pra terra do Boston Medical Group. E aí, Caio, tudo bem, velho? E aí, pessoal, beleza com vocês? Bom, galera, como sempre aqui só rapidinho o nosso jabazinho inicial, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e muitos outros poliglotas também utilizam para aprender idiomas, que eu aprendi como inglês, francês, alemão, russo, polonês, grego e assim por diante. Então vai lá agora mesmo em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Caio, primeiramente, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da sua vida e como que você foi parar em Boston. E eu sei que você passou pela Holanda também antes, né? Eu passei por muito lugar. Passei por muito lugar na minha vida. Eu sou de São Paulo, originalmente, né? É só pegar esse sotaque aqui da Moca, meu. Então, eu sou de São Paulo, nascido, crescido. E eu comecei a minha vida querendo fazer ciência. Quando eu era adolescente, eu queria muito fazer ciência. Física, minha paixão sempre foi física. Aí eu sempre... Era o que eu sempre me motivava, mas eu também gostava muito de programar, gostava muito de mexer em computador e tal, então eu sempre tive meio que esse fascínio por tecnologia, mas eu queria mais ir para a área da ciência e utilizar a tecnologia como uma ferramenta, não algo para trabalhar. Então eu comecei a fazer a minha graduação em física, eu fiz minha graduação inteira lá, eu acabei no meio da graduação me mudando para a França, que é o primeiro lugar que eu passei. Eu fiz 2 anos e meio da minha graduação e mestrado na França. Onde exatamente na França? Paris. Ah, em Paris, legal. Daí eu voltei pro Brasil, fiz um mestrado, porque o mestrado que era da França não era válido no Brasil, reconhecido como mestrado. Eu fiz outro mestrado também, sempre em física teórica. Em determinado momento dessa jornada toda aí, eu comecei a ficar meio desgostoso, não em ser cientista, mas em ser um cientista profissional, em fazer pesquisa acadêmica. Quando eu via meus colegas que eram bem mais velhos, tendo que morar em república, mesmo sendo um doutor, vendo que a situação de emprego, você não sabia exatamente onde você ia parar, a situação de bolsa. Eu já comecei a ver algumas coisas que estavam começando a me deixar preocupado, né? O aumento do número de pessoas fazendo doutorado, mas sem um aumento correspondente do número de vagas. Coisas assim, eu comecei a ficar meio preocupado com o meu futuro. Daí foi que minha decisão de falar, cara, o que eu posso fazer fora da academia, mas eu gosto de mexer com modelagem matemática, eu gosto de programar, gosto de fazer essas coisas. Daí foi que a minha vida começou a mudar e eu caí no mercado financeiro, desenvolvendo modelos de trading para o mercado financeiro. Olha só, o cara resolveu ganhar dinheiro mesmo. Eu trabalhei num fundo de investimentos por alguns anos, cuidando da área de modelagem financeira mesmo, desenvolvendo modelos para determinar quando comprar e vender ações, índices do mercado financeiro. Foi exatamente isso que eu fazia. E daí foi continuação no mercado, né? Dali, depois de um tempo, eu fui parar no Apontador e MapLink, onde eu era o diretor de Machine Learning e Data Science. Trabalhei lá com muita gente boa, muita gente legal, desenvolvendo diversos modelos, várias coisas
coisas interessantes para a empresa e trabalhando com esse tipo de coisa, search e recomendação e outras coisas assim. E em 2015 eu acabei me mudando para Holanda para trabalhar para Booking.com. Com certeza o Fabrício conhece, estando na Europa. Opa! Então eu trabalhei lá há alguns anos, mais com uma área de produto, mas numa área de produtos Data Science. Eu era responsável de vários produtos em Data Science que exigiam um conhecimento maior de Data Science. Eu trabalhei com busca, trabalhei com recomendação de novo. No final eu estava mais trabalhando na área de experimentação da empresa. E desde outubro do ano passado eu tô aqui na Amazon, em Boston, então terceiro país diferente, onde eu tô trabalhando na Alexa, onde eu sou Manager Research Science. Então eu tenho um time que a gente trabalha no desenvolvimento na área de Natural Language Understanding. Para uma pessoa completamente leiga, que é o nosso público, o que é isso? O que eu faço é trabalhar para fazer a Alexa entender o que as pessoas falam. Basicamente é isso. Entender o sentido das frases, não entender a voz, entender o contexto, o significado semântico do que você está dizendo. E, Caio, o que tinha de diferencial no seu currículo aí, além de extensa formação e experiência profissional, mas que fez a Amazon te contratar para fazer esse trabalho? Eu acho que tem experiência aí envolvida. Eu tô há muito tempo na área de Data Science, né? Então, eu estou trabalhando oficialmente na área de Data Science desde o ano que a palavra Data Scientist foi inventada, em 2012. Desde antes de ser hype, né? Então, 2012 foi o ano que começou a surgir o negócio do Data Science, que as pessoas começaram a falar disso, Big Data e Data Science, e desde essa época eu tô trabalhando com isso no mercado de internet. Eu tive muita sorte de estar na hora certa, no lugar certo. E a sorte me permitiu fazer muita coisa antes de muita gente. Com isso também, sabe, eu fui atrás, continuei trabalhando, continuei lendo, indo pra conferências. Então, assim, tem muito da experiência envolvida. No ponto de currículo acadêmico mesmo, atualmente eu tenho um currículo acadêmico que é não extenso comparado com muitas pessoas que trabalham comigo. Várias das pessoas que trabalham diretamente comigo, dos meus reports mesmo, eles têm doutorado em computação, linguística e coisas assim. Eu não tenho doutorado, mas eu compenso isso com muito tempo de experiência quebrando a cabeça, né, na área aí, o que ajuda bastante. E paralelo a isso, como é que foi isso lá pra você ir pra Holanda, né? O primeiro passo pra você sair do Brasil e ir lá no Booking.com. Então, o primeiro passo, então, 2015, eu tava querendo sair do Brasil. Na minha cabeça, eram os primeiros anos indicando que as coisas não estavam ficando boas, né? A gente tinha o governo Dilma, que tinha recomeçado em 2014, segundo mandato. Foi 2015, começo de 2015. Então, a gente já vinha de 2014, as coisas não vindo bem. 2015 já não tava uma situação que ia parecer que ia ser interessante. O mercado tava parado, a gente tinha várias situações que não estavam me deixando satisfeito. Então eu comecei a procurar empresas fora. Como já tava bastante tempo no mercado, eu tinha vários colegas fora. Eu sempre ia para conferências fora do Brasil, então eu tinha muitos contatos fora do Brasil. Comecei a conversar com empresas fora do Brasil, mais nos Estados Unidos. Comecei a entrar em contato com colegas que estavam, ou pessoas que eu conhecia, como eu falei, de conferências, de reuniões, coisas assim. Falou, tô procurando, tal. Só que visto nos Estados Unidos é muito complicado. É bastante complicado ter visto para os Estados Unidos. Então, todo o processo, todo mundo falava, mesmo se você entrar agora, a gente tá falando aí de 8 meses, 9 meses para você poder se juntar a gente. Daí, nesse processo de conversar com empresas e começar a procurar, alguém da Booking entrou em contato comigo e falou, a gente achou o teu perfil na internet, a gente tá com essa posição aqui, você estaria interessado em aplicar para ela? Eu falei, why not? E daí eu fui lá, apliquei e o processo foi bastante rápido no meu caso, tive sorte nisso, e 3 meses depois eu tava me mudando pra Holanda. Caramba, foi bem rápido mesmo. Isso. Foi bem rápido. E pra Amazon? Pra Amazon foi bastante demorado. Foi 9 meses. Nossa. Caramba. Então foi a mesma coisa como se você estivesse no Brasil, aqueles 8 meses que eles tinham falado. Isso. Eu tive que fazer o meu pedido e isso. E o visto nos Estados Unidos demora. Não existe escapatória. Visto para os Estados Unidos demora muito. É um processo demorado, longo, depende do visto e muitas vezes depende da época do ano, né? Então depende do visto que você está pegando. Se você está pegando o visto mais comum das pessoas virem para os Estados Unidos, que é o H1B, você tem que pedir ele em abril. Só que é um sorteio. A única coisa que importa é um sorteio. Eles vão pegar todos os aplicantes, vão colocar num balaio gigante e vão tirar. Não, tô brincando, é um sorteio eletrônico, mas é sorteio. É basicamente isso aí mesmo. Mas é esse mesmo que você pegou, o H1B? Não, eu não fui sorteado no H1B, porque sorte é com nós mesmo, né? Então eu não fui sorteado no H1B. Então eu vim para os Estados Unidos com o visto ON. É um visto mais difícil de conseguir. Ele Gênios. O nome as pessoas falam com isso. O nome é terrível, mas é visto para pessoas com habilidades excepcionais. Então basicamente é um visto que ele não tem prazo. Você pode pedir em qualquer época do ano, mas você tem que basicamente provar que você faz parte do 1% dos profissionais capacitados. Então você vai ter que mandar currículo,
currículo, trabalhos, menções, projetos que você fez, cartas de suporte de outras pessoas reconhecidas no meio, que tudo vão servir de evidência para poder provar que você é uma pessoa diferenciada. Caramba, e você acha que é tão rigoroso assim mesmo, ou se é mais pra assustar? Cara, eu não sei. Isso é uma boa pergunta. A gente trabalhou 6 meses coletando evidência. Eu e o escritório de advogados, né, que tá cuidando no meu caso de visto. A gente trabalhou 6 meses cuidando, montando o processo, pegando carta de recomendação, carta de suporte, essas coisas todas. No momento que a gente entrou no processo, a gente entrou com o processo numa segunda-feira de manhã, na quarta-feira à noite eu tinha um resultado falando que tinha sido aprovado. O processo em si tinha 6 quilos de papel, mais ou menos. Então, era muita coisa. Não é viável que alguém olhou tudo. Sim, sim. Mas eu conheço outras pessoas que tiveram mais trabalho pra conseguir esse visto. Eles mandaram e daí os caras falaram, não, a gente não confia nisso aqui. E daí quando eles não confiam, normalmente eles fazem uma coisa que eles falam que é request for evidence. Então basicamente eles falam, viu, o que tá aqui não é o suficiente. Eu quero que você me dê mais evidência pra poder provar que você tem. Daí você tem que trabalhar mais e conseguir e tal. Eu acho que basicamente vai depender daquela primeira olhada. Eles vão bater um olho e ver se as coisas estão boas, e se eles não concordam, daí eles vão fazer uma leitura mais profunda do teu caso. Não, só ia perguntar se nesse tempo antes você já estava trabalhando pra Amazon ou você só começou a trabalhar quando você foi pra lá? Só depois que tudo isso. Basicamente eu passei meses esperando entre proposta e início. E você falou desse negócio dos advogados, eu fiquei curioso aqui, você que teve que pagar por esse processo todo ou a empresa? A Amazon cuidou de tudo pra mim. Ah, legal. Pelo menos eles dão um jeito. E depois que você chegou lá, como é que foi pra arrumar casa, esse tipo de coisa? Eles ajudaram também? Normalmente as empresas oferecem, empresas grandes, né, que oferecem um pacote de relocation como esse. E isso aconteceu tanto na Booking quanto na Amazon. Então eles têm um time que eles te colocam num temporary housing, tem uma pessoa pra te apresentar a cidade, te dar as opções e tal. E você com isso vai começar a poder morar. Então, tipo, no caso da Amazon, nos dois casos, da Booking e da Amazon, ambos pagaram 1 mês de temporary housing. Basicamente é 1 mês que eles estão pagando onde você vai morar, tudo isso. E nesse 1 mês você tem que achar a tua casa, tal, e no final desse mês você muda pra onde você quer mudar. E pra fazer amizade com os nativos aí, como é que foi? Então, isso tá sendo bastante difícil. Vou te falar a verdade que eu tenho tido um pouco de dificuldade. Aqui em Boston eu tenho tido um pouco de dificuldade de fazer amizade com nativos. Na Booking, tinha bastante brasileiro que trabalhava na Booking, então isso acabou formando aquela patotinha dos brasileiros. Tipo, a Booking, praticamente todo mundo que trabalha no IT é estrangeiro. Então tá todo mundo no mesmo barco. Então é muito fácil as pessoas fazerem amizade, né? Porque tá todo mundo mudando fora do país, tá? Outras pessoas querem um bando de expat querendo conhecer outros. Aqui eu trabalho mais com pessoas que já estão há bastante tempo nos Estados Unidos. Tem muita gente que veio pra estudar e acabou ficando. Boston é uma cidade estudantil, né? Então tem Harvard, MIT, Boston University, Amherst, sei lá, tem um monte de universidades aqui em torno. Então tem muito estrangeiro que vem pra cá como estudante de graduação, estudante de mestrado e acaba ficando. Então normalmente aqui as pessoas já estão há mais tempo, já estão internalizadas, então não tem aquela vontade necessária de se fazer amizades. E eu acho que existe também um fator cultural nos Estados Unidos que não é tão comum o pessoal sair, tipo, com o pessoal de trabalho, entendeu? Existe uma separação bastante formal, eu diria, entre a pessoa do trabalho e a pessoa fora do trabalho, entendeu? Não tem o almoço junto com a galera. Não, então, as pessoas meio que nos Estados Unidos é muito comum se almoçar na mesa. Eu, normalmente, muitas vezes, o meu horário de almoço é bastante bagunçado. Até uma brincadeira que eu faço, que eu ofereci o meu horário de almoço como oferenda pro Jeff, pra poder trabalhar na Amazon. Então, normalmente você não tem muito tempo pra poder fazer esse tipo de coisa. E mesmo, tipo, no Brasil é muito comum eu brinco com meus amigos, eu brinco com gente falando que você, no Brasil você começa a trabalhar numa empresa, no primeiro final de semana os caras te falam, foi um churrascão lá em casa, cola lá. Aqui não é comum esse tipo de coisa, sabe? O pessoal realmente mantém um determinado separação entre trabalho e casa. E bom, é óbvio que para tudo isso, tanto para o trabalho na Booking quanto para ir, você tinha que falar o inglês. Eu imagino que o inglês é muito bom, né, para o trabalho, mas como é que você aprendeu realmente inglês? Cara, inglês eu aprendi, assim, eu comecei a fazer inglês razoavelmente novo. Com 13 anos, 12, 13 anos, eu entrei na cultura inglesa e comecei a fazer inglês. Ah, também. E comecei a estudar por ali. Eu estudei on and off, né, fui indo e parando. Tipo, eu conseguia me comunicar em inglês razoavelmente para poder ter uma reunião de negócios, escrever
um e-mail com alguns erros e tal, mas nada justifica o teu aprendizado como você tá imerso. Então, realmente, eu só fui ganhar malemolência quando eu mudei pra Holanda. Porque todas as situações que eu tinha antes eram umas férias. Umas férias, você tinha que falar inglês com algumas pessoas por algum tempo. Mas quando você tá imerso e você 24 horas por dia, você no trabalho, você vai ter que falar aquilo, no dia seguinte você vai ter que falar de novo, tal, você não tem escapatória. Então é ali que meio que foi a malemolência pra eu poder me soltar de vez e poder meio que perder algumas das amarras finais que talvez eu tinha em relação ao inglês. Mas estudar inglês, eu comecei a estudar bastante antes e é uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer, assim. Pô, se você tem a chance de estudar para um livro que seja um livro em inglês na faculdade, prefiro estudar para um livro em inglês do que um livro em português, mesmo que exista o livro em português, entendeu? Porque você tem que se forçar a fazer esse tipo de coisa. E na área de tecnologia, provavelmente o pessoal que tá ouvindo a gente, não tem jeito. 98% das coisas que você vai ler estão em inglês. E as coisas mais modernas estão em inglês. Documentação de pacotes está em inglês. Se você trabalha numa área mais científica, data science, os papers estão em inglês. Então você tem que se acostumar que inglês é o seu principal meio de leitura. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bom, vamos lá pro nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem pra contar pra gente de Boston? Cara, além do Boston Medical Group que eu falei lá na abertura, tem algumas coisas que tem muita gente que gosta, que eu sei. Uma é a banda Aerosmith, que é uma banda de Boston, pra quem não... sem trocadilhos, na verdade. Mas não é uma banda de Boston. Não é uma banda de Boston. Até falei, sem trocadilhos. Mas é uma banda de lá, pô, é uma das maiores bandas de rock da história, né, de todos os tempos. Maravilhosa. O MIT fica lá não fica em Boston, mas fica na região ali, né, em Massachusetts. Cambridge. Cambridge é a cidade. Basicamente é perto daí? Não, eu vivo em Cambridge. A Amazon fica em Cambridge. É uma ponte. Você tá em Cambridge, você atravessa uma ponte e tá em Boston. Tipo, você vai pra sul do Rio é Boston, a norte do Rio é Cambridge. É o Niterói. Não, e a ponte você atravessa 2 minutos, é uma pontezinha, sabe? Não tem diferença entre as duas. Tipo, se você olha assim, é um marzão só. Eu tinha dado uma googlada hoje sobre Boston, já que a gente ia falar sobre Boston, e eu descobri algumas coisas, como por exemplo que happy hours são proibidos em Boston. Vocês sabiam disso? Ô, louco, não sabia. O Caio de repente pode confirmar pra gente, mas eu achei num site maluco aqui, nem lembro qual era mais, mas que... Coisas proibidas em Boston. Aqueles deals, né, aquelas coisas tipo, shopping dobro, não sei o que, é proibido em Boston desde 1984. Então rola. Olha, eu não tinha ideia disso, acabei de descobrir algo interessante. E eu vi também que Boston tem o parque público mais antigo dos Estados Unidos e foi aí em Boston que teve a primeira fábrica de chocolate dos Estados Unidos. O parque mais antigo talvez seja que o Boston Commons é a versão bostoniana do Central Park, obviamente com escala muito reduzida, mas é o... Boston Commons, era esse aí mesmo, achei o link aqui. É o Boston Commons, imaginava que seria isso. Pra quem gosta de cinema, tem o filme Os Infiltrados lá, com o Matt Damon e com o DiCaprio, que passado aí em Boston, né, com todas as máfias da região daí, também bem legal. Tem o que eu gosto muito, que é o Spotlight. Spotlight, porra, filmaço. Ganhou o Oscar o ano retrasado, se não me engano, 2 ou 3 anos. 2016 talvez. Filmaço. E tem o Assassin's Creed 3, que acontece nos Estados Unidos e uma das cidades que se passa é Boston, né, que tem até a festa do chá de Boston. Isso. Eu queria conseguir jogar esses jogos. Eu queria conseguir jogar esses jogos aí, mas eu não tenho paciência pra jogos mais, cara. Infelizmente. Então, isso é uma coisa interessante que pra viver aqui em Boston é que é uma cidade muito ligada à história americana. Então, é a cidade que teve o negócio do chá, né? Que começou basicamente a secessão americana. Começou aqui. Então, aqui tem o Museu do Chá, onde os caras jogaram lá o chá no Rio. Você começa a andar aqui, você começa a ver no centro. Aqui foi o lugar que tal pessoa foi morta, que começou essa briga. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Então, toda aquela história da secessão americana é muito ligada a Boston e região, né? Quando eu falo Boston, eu tô falando da Greater Boston, né? Não tô falando só da cidade. O pessoal fala Boston proper, que é a cidadezinha de Boston, mas sim toda a região em torno. Então você tem todas essas coisas em volta. Então, e é muito legal você ver que os caras falam assim. Então, na época, o pessoal que estava em Cambridge ou Somerville, eles estavam ouvindo que o pessoal de Boston estava vindo atacar. Tipo, é um negócio que você faz em 5 minutos de Uber hoje em dia. Os caras, e parecia que era do outro lado do mundo. Os caras, lá em Boston está acontecendo isso. Tipo, você nem vê a diferença entre as cidades. É tudo conurbado. De Uber é 2 minutos de uma pra outra e parecia outro país, quase, na época, pelos livros. Pô, que legal.
Você falou um pouquinho, né, que vocês não fazem muita amizade, né, pelo menos com as pessoas daí, mas você falou que as pessoas são legais. Eu queria saber um pouco mais dessa dinâmica numa empresa gigante como a Amazon, com os seus pares, com os seus colegas, com os amigos. Você acha que é muito diferente da dinâmica de uma empresa aqui no Brasil ou não? Então, o pessoal é bastante focado, eu diria. Bastante focado. Então, no trabalho não é muito comum você ter muito, tipo, conversinha, sabe? Tipo, puta, como é que foi? O futebol e tal. Existem algumas coisinhas, mas o pessoal é bastante focado. Então, é bastante comum aquela coisa de você ter a conversa sobre trabalho mesmo, sabe? O pessoal fala sobre trabalho, fala sobre coisas assim. Eu tenho tentado introduzir uns aspectos mais sul-americanos no meu time e fazer coisas como, sexta-feira, vamos todo mundo marcar um happy hour não oficial, não. Nem sabia que era proibido, mas vamos marcar pra ir num bar e a gente vai todo mundo, ou fazer um evento uma vez a cada 1 ou 2 meses pra poder reunir o time. Eu tenho feito um pouco essas coisas, porque eu acredito, isso é uma coisa que eu acredito, que eu passo 9, 10 horas por dia com esse povo. E eu não consigo ter aquela coisa de trabalhar com um monte de gente que eles são só rostos pra mim. Eu quero saber quem que eles são, o que eles gostam de fazer. Então eu gosto de promover um pouco da gente ter interações humanas, não unicamente de trabalho. Caio, vamos falar sobre dinheiro agora. A gente vê você trabalhando na Amazon aí, o pessoal deve estar pensando que você ganha super bem e tal. A gente não quer que você fale quanto você ganha, claro. Mas, curiosidade aí de saber como que é a sua qualidade de vida aí com o seu salário e como seria se você ganhasse o equivalente aqui no Brasil. Não, tem uma boa qualidade de vida. Mas é importante se dizer que o salário varia de onde você tá também. Boston é uma cidade cara. Então aqui tem um preço de moradia razoavelmente caro, o que atrapalha um pouco, né? Porque não é tão caro quanto Nova York ou São Francisco, mas é uma cidade cara. Mas te permite ter uma qualidade de vida boa, é uma cidade tranquila e tal. Salários nos Estados Unidos, os maiores você vai ter se você estiver em Nova York ou São Francisco. Isso não tenha dúvidas. Todos os outros lugares vão ter salários diferentes e o preço muda por ali. Mas é o suficiente, não o suficiente, mas para ter um apartamento legal, para comprar uma casa, você diria, com esse mesmo dinheiro você compraria uma casa no Brasil, você estando trabalhando como uma posição similar no Brasil? Assim, depois de um tempo, você está dizendo? Conseguir pagar sim, claro. Em geral, você acha que você teria a mesma qualidade de vida? Você acha que você teria um salário maior no Brasil ou maior aí? Eu não sei, cara. Faz tanto tempo que eu tô fora do Brasil, eu não sei como tá o salário no Brasil. Eu não sei. Imagino que seja. Nos Estados Unidos, os salários, numericamente, eles são um pouco maiores, mas os preços de convivência também são um pouco maiores também. Então, isso acaba evening out um pouco as coisas assim, mas eu não imagino que a diferença seja absurda comparado com o Brasil. E bom, Caio, agora é hora do perrengue, cara, que eu quero que você conte algumas histórias que aconteceram com você, seja na Holanda, seja aí nos Estados Unidos, histórias engraçadas, gafes, micos que aconteceram que você se lembra. Histórias engraçadas, micos? Tem uma que é engraçadinha. Meus primeiros dias aqui na Amazon, eu tenho o hábito de, apesar de eu ter um time muito grande, de ter reuniões one-to-one com todo mundo no meu time, mesmo que seja meu, tipo, não só meus reports direto, mas aqueles que são reports das pessoas que reportam pra mim, entendeu? Sim. Porque eu acho importante ter uma frequência de conversa e tal. Eu tava conversando com uma pessoa que trabalha no meu time, e essa pessoa não é nativa originalmente americana, ela veio de Cuba. Daí eu fui me apresentar, eu sou o Caio, tal, eu fiz aquela apresentação toda, eu faço isso, eu falei, apresentei, falei de mim, falei, e se você, coisas que você quiser conversar, que são assuntos, normalmente, se você quiser puxar assuntos fora de trabalho, eu gosto de fazer isso, eu jogo videogame, eu leio livro, eu gosto de ficção. Eu comecei a falar sobre mim. Ela abriu o olho gigante assim, daí ela falou assim, você realmente não é americano, né? Pra uma coisa de você fora do trabalho, é só coisa de sul-americano mesmo. Já dá pra identificar na hora, cara, essas coisas. Cara, mas aqui pra gente é tão automático, né? A gente falar essas coisas. Então, sei lá, que eu falei, eu gosto de dar esse um passo extra de saber mais sobre as pessoas. Eu gosto bastante. Eu acho que isso ajuda. Teve uma que foi muito engraçado, que quando eu cheguei na Booking, eu cheguei lá e comecei a trabalhar. Daí, tipo, o pessoal começou lá e ninguém falou nada. Aí passou uns dias, uma garota chegou assim, caralho, você é o Caio? Eu falei, sou. Eu já tinha conversado com ela várias vezes. Eu falei, eu tava vários dias com a tua voz na minha cabeça, falando, eu conheço essa voz. Eu fui ver um Nerdcast agora e eu falei, caralho! Nossa, ela era brasileira, trabalhava lá também. Porque na Booking tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro na Booking. Na Booking, os brasileiros devem ser a segunda maior comunidade de estrangeiros, né? Caramba. Só eu conheço uns 3 lá. Então, no Haiti, a galera que é brasileira. Quando eu cheguei, nós éramos 20 e poucos brasileiros lá. Quando eu saí, devia ser mais de 100. Era a galera de brasileiros. Então, tipo, você eu não conheço. Que é a segunda? Qual que é a primeira? Eu acho que são os russos. E aqui eu tô incluindo holandeses na história, né? No TI tem mais brasileiro e mais russo, mais americano do que tem holandês. Caramba. Então, tipo, agora
quando eu saí de lá, puta, tem aquelas gafes tradicionais, né? Você tá lá, você chega logo um pouco antes de eu ir embora, teve lá, todo final de mês a Booking tem uma festa que eles chamam de Freak Friday, que basicamente era uma festa que era pra empresa e as pessoas podiam ir, a empresa bebida, tal, pra celebrar o final do mês. Daí, acho que era a minha última Freak Friday, na verdade. Eu cheguei lá, conheci um garoto brasileiro lá, eu falei, tal, não te conhecia ainda, bem-vindo. Quanto tempo que você tá aqui? 9 meses. Eita, diacho! 9 meses. Nunca tinha visto o garoto na minha vida, assim. E daí tava lá 9 meses. Então, é gigante a empresa, então. A Booking, quando eu saí de lá, tinha 16 mil funcionários. Tudo em Amsterdã? Não, espalhado pelo mundo. Tá. Então, mas deixa eu ver, histórias mais engraçadas desse mundão aí. Deixa eu ver, tem aquelas coisas dos holandeses que odeiam, uma coisa muito engraçada sobre o holandês. O holandês sempre pede desculpa pelo tempo da Holanda, não sei porquê. Puta, essa é do Brasil, desculpa pelo clima aqui da Holanda, é uma bosta. Então tem umas coisas engraçadas que você acaba pegando, assim, que você vai descobrindo. Eu tava falando com uma pessoa aqui do escritório que quando você mora fora, você existe. Eu tenho a total sensação que você é uma gafe ambulante, sabe? Você vai fazer uma merda absurda, que você vai causar aquela situação que vai chegar a polícia, vai ser uma desgraça. Eu tenho aquela sensação constante que eu tô a ponto de cometer uma gafe absurda o 100% do tempo. Quanto tempo você tá morando na Espanha, Fabrício? Eu fiquei 2 anos na Alemanha e eu tô 1 ano aqui na Espanha agora. Você tem essa sensação? Na Alemanha eu tinha muito mais, cara, porque tinha a questão da língua, né, então ainda era, e a cultura também é muito diferente, então eu era muito brasileiro pra Alemanha, eu acho. Aqui em Barcelona, aqui é Brasil, cara, eu me sinto muito em casa, assim, tanto do clima quanto das pessoas. A língua é fácil de cair nos falsos cognatos, sabe? Essa é a única coisa, mas fora isso é bem tranquilo. Tá muito caliente. Exato. Daí pra baixo. Então, mas funciona. É uma história engraçada que vocês falaram sobre isso. Recentemente a gente fez uma viagem com o leadership aqui do meu departamento, a gente foi fazer um off-site num dos outros sites da Alexa na Itália. E a gente foi pra lá, e daí só que tipo, bando de americano e eu. Daí na Itália, eu precisava pedir as coisas lá, né? Daí os caras falam, porque os americanos ficam impressionados com a quantidade de línguas que eu falo. Você fala tanta língua. Eu falo português, inglês. Os caras já é um absurdo, já são 2. E tem o francês, que eu também falo, né? Morei lá. E daí tem o espanhol, que apesar de nunca ter estudado, portunhol tá aí pra isso, né? Os cognato, ignora tudo, fala tudo. E daí só que os caras já ficam, o cara fala 4 línguas. Só que chegou na Itália, a gente começava a pedir as coisas, eles não conseguiam, porque na Itália, em Turim ainda não é muita gente que fala inglês. Sim. Daí eu ia pedir as coisas, eu pedia lá com o meu português terra nostra, mas quero uma pizza. E daí os caras, caralho, cara, você fala italiano também? Eu falei, eu tô falando português, cara. Estou falando o português mais ridículo do mundo, assim. Então os caras ficavam impressionados que na Itália todo mundo me entendia. Certeza que era aquele italiano da novela. Com o Gennaro. Ma che uma pizza e uma água frizzante. É bem engraçado isso. Bom, Caio, muito obrigado, cara, por ceder um tempinho seu aí pra contar a sua história. Bom, não sei o Fabrício, mas eu já vi você muitas vezes lá no Nerdcast. Sempre muito legal. Com certeza, claro, sempre ouvindo no Twitter também. E faça seu jabá aí. Então vamos lá, meu jabá. Então, quem quiser me seguir, me siga no Twitter, que é o @Caio C. Gomes. No Instagram, que é o @Mr_Caio Gomes. No YouTube, você pode me achar que é o meu canal, que é O Físico Turista. Então, é o trocadilho mais manjado da história. Então vocês podem olhar lá no meu canal. E também tem um projeto que começou recentemente, que sou eu, o André Souza e o Matheus Toldi, que é o nosso podcast de ciência, que é o Toadcast Ciência, sai toda quarta-feira, tá no YouTube, tá em todas as plataformas de podcast, que é um podcast que a gente fala de ciência de uma maneira simples, são episódios de 5 minutos, pra responder uma pergunta feita pelos ouvintes, VaptVupt, linguajar simples, pra poder passar pra tua mãe, pros teus irmãos, que não são tão interessados em ciência, mas sempre respondendo uma pergunta de maneira fácil, sem entrar muito nos detalhes que a gente faz mais no Nerdcast. Foda, cara. Os links estão todos aí na descrição do episódio.
pessoal, por hoje foi isso. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. E entre no nosso grupo lá no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, sobre tecnologia e também sobre a língua inglesa, trabalhos na Holanda, trabalhos nos Estados Unidos, na Amazon, quem sabe? E não deixe de conhecer a Alura Língua pra você reforçar o seu inglês e dar aquela força no seu currículo e na sua vida profissional, bem como o Caio Gomes destacou nesse episódio com a importância disso no dia a dia. Mesmo antes de você ir pra fora, de você já falar inglês, se passar numa entrevista e começar a trabalhar realmente com isso no seu dia a dia. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business. Tem muitos cursos e carreiras até na área de data science, de machine learning, que é a área a qual o Caio Gomes se dedica. Então, se você quiser aprender, quiser começar a trabalhar com isso, com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.